Bom, olá, gente. Tô meio cansado hoje, então desculpa, mas vou tentar gravar. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar, porque até agora não deu certo. Bom, bem-vindo à segunda parte do nosso estudo, Encontro das Águas. Vamos fazer uma revisão rapidinho da onde a gente foi semana passada, ou na última vez, 2 semanas atrás. Começamos com essa grande ideia, né? Que o desejo é a intenção de Deus para nós, para nosso casamento, é união. Né? Esse é o desejo. Falamos que de seguir por perto, de alcançar, de agarrar-se, de o nosso esposo, nossa esposa, faz parte dessa encontro, dessa viagem, dessa jornada para união em casamento, né? E usamos essa imagem dos rios, do Rio Negro e do Rio Solimões, que se encontram e se tornam o Rio Amazonas. Usamos isso como uma imagem para ajudar a gente a lembrar que é um processo. A viagem, a jornada para a união é um processo, não é em um instante. E às vezes vai ter, né? Às vezes não, mas sempre vai ter dificuldades, vai ter desafios durante o percurso, né, do rio do nosso casamento, e precisamos sempre lembrar, né, o desejo de Deus, essa união que é o desejo dele, porque muitas vezes a gente quer pular fora, mas Deus fala assim que nós precisamos permanecer no fluxo do rio, né, para ele poder fazer o seu trabalho em nosso casamento. Usamos Gênesis 2:24 semana passada, na nova versão Tio Michael, que a gente falou, diz assim: por ser o desejo e desígnio original e amoroso de Deus, o homem deixará seu pai e sua mãe e seguirá de perto, alcançará e agarrar-se a sua esposa e ela seu marido, e eles vão, através de um processo por vezes doloroso, mas desejado e empoderado por Deus, tornar-se unidos, integrados em uma só carne, né? Então, igual os rios, leva um encontro. No encontro vai ter tumulto, né? Problemas, dificuldades, às vezes, né? Tem uma turbulência, né? E mais essa turbulência, na verdade, está ajudando no trabalho de Deus, é o plano de Deus para a gente ficar unidos. E assim, como a gente falou de soldar duas peças de ferro, quando você faz o soldo, os dois ferros derretem assim uma parte e tem a terceira metal, que o nosso exemplo é Cristo, né? Que faz essa união. Então né? É o outro, Cristo no meio, e essa conexão é mais forte do que os metais sozinhos. E então a gente usou essa imagem dos rios, a mistura das águas, e lembrando que, né, a chave é lembrar que Deus está fazendo o seu trabalho, e não pular fora do rio, porque, né, no final o nosso rio vai ficar uma coisa bonito, uma coisa bonita. E desculpa, o português está pior do que semana passada, tá? Bom, então essa foi a ideia, mas como que Deus faz isso? Como que ele pega algo que não é e faz essa união? Ele pega duas pessoas diferentes, duas pessoas, né, duas águas diferentes, cada um carregando toda a sua bagagem da família de origem, de cultura, né, de experiência da infância, de atitudes, de personalidades diferentes e tal. Como Deus faz esse trabalho, né, de juntar e fazer um só carne com essas duas pessoas tão diferentes?
Então, é isso que nós vamos conversar essa semana. A gente vai começar nessa parte. Então, o primeiro passo é o processo de santificação que Deus está fazendo em cada um de vocês, individualmente, e depois juntos. Né? E como que Deus, o algo de Deus, né? O plano de Deus para a sua vida como indivíduo é né? O alvo, quer dizer, é a imagem de Cristo. Né? Deus está querendo transformar vocês, cada vez mais na imagem de Cristo. Né? No seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, seu jeito de amar, seu jeito de enxergar o mundo e tudo, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, cada vez mais se transformando na imagem de Jesus. E eu vou colocar para vocês os dois mecanismos que Deus usa para fazer esse trabalho em vocês como pessoa, mas também em vocês como casal. E tendo essa conhecimento desses dois mecanismos, vai ajudar você e vai me ajudar como pessoa, mas também como casal, cooperar com aquilo que Deus está fazendo, né? Deus vai fazer o seu trabalho. A gente pode cooperar e fazer do jeito fácil, ou a gente pode ficar dificultando a situação e vai ficar, né, doloroso para a gente. Mas Deus vai fazer o seu trabalho. Então vamos começar com o primeiro. O primeiro mecanismo que Deus está usando para te transformar na imagem de Cristo. E a gente vai achar a dica nas palavras de Jesus em João 15, verso 4, que diz assim: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos, que sejam unidos comigo, unidos com Jesus. Tem outras traduções que diz assim: permanecem em mim, eu permanecerei em vocês. Tem outras traduções também que diz: vivem em mim e viverei em vocês. Por que três maneiras diferentes, que são sentidos semelhantes, mas um pouco diferentes? Porque, na verdade, o significado na palavra em grego é tudo isso. É tudo isso. Então, como a gente descobriu semana passada, às vezes a gente não tem, em português nem em inglês, a gente não tem uma palavra só que consegue pegar todo o sentido da palavra original. Então, aqui, Jesus está falando duas coisas. Primeiro, você precisa continuar unido, ou vocês precisam viver em mim, permanecem em mim, tá? Depois ele fala assim: eu permanecerei em vocês. Mas essa conexão, essa união, a gente com ele é diferente do que o sentido dele em nós. Deixa eu explicar. Em inglês é muito mais fácil de explicar, em português é um pouco difícil. O primeiro, a gente permanece em Cristo de que forma? A gente permanece em Cristo quando a gente está enraizado nele, entendeu? Enraizado na palavra dele, em plena dependência da sabedoria dele, em dependência do poder dele. Tudo isso, quando a gente está enraizado, conectado, em dependência, na fé nele, a gente está permanecendo nele, a gente está continuando unidos com ele. Mas o jeito que ele está unido conosco, o jeito que ele está conectado, que ele permanece em gente, é diferente. E é a mesma forma, ele continua em nós,
da mesma forma que Deus Pai continua nele. Olha a diferença, tá? Então a gente fica conectado com ele porque a gente está enraizado nele, a gente está permanecendo na palavra dele, a gente está permanecendo em obediência à palavra dele, independência dele, nele, né? A gente está confiando nele, assim que nós estamos permanecendo, tá? Essa é a conexão. Mas ele permanece em nós, da mesma forma que Deus Pai permanece nele. Olha só, João 14, 10, então voltando um capítulo, Jesus diz assim, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Só essa parte. As palavras que eles digam não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, olha, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, Jesus habita, ele permanece em nós dessa forma. Ele permanece em nós, quer dizer que ele vive em nós, continuamente assim, operando através das nossas vidas, com sua influência divina em nossas vidas. Então, ele está vivendo em nós e através de nós, tá? Então, a influência divina dele na nossa vida. Isso, assim que ele continua em nós. Mas a gente permanece nele dessa primeira forma que eu falei. A gente permanece nele quando a gente está enraizado em plena confiança, plena fé, dependência, obediência nele, tá? Então, quando eu falo assim, o primeiro passo é em nos transformar na imagem de Cristo como pessoas, mas também como casais, é a gente continuando praticando a presença dele em nossas vidas. Quando a gente fica na presença de Jesus, através da palavra dele, obedecer não somente lendo a palavra e meditando na palavra, que é importante, mas também obedecendo. Né? Se lendo a palavra é o nosso alimento, né? O nosso exercício é obediência. Então a gente consome a palavra e essa palavra entra em nossa mente, começa a fazer transformação no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de olhar, de enxergar o mundo, de enxergar cada situação. A gente começa a ter a mente de Cristo através desse alimento da palavra. E o exercício para o nosso espírito, né, é obediência. Então, quando a gente lê algo e a gente obedece, a gente está fazendo exercício, assim, fortalecendo o nosso espírito. E o que é obediência? É isso. Qual é o mandamento de Cristo? Ele só tem um. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, o mandamento de Cristo é amar. E tudo resto, né, da nossa vida, vai fluir, vai sair a partir desse amor. Então, o primeiro passo da nossa transformação como pessoas na imagem de Cristo é continuar enraizado, conectado nele, pela fé e obediência à palavra dele, né? E enquanto nós estamos, né, agarrando-se em Jesus, né, e continuando nele e seguindo ele aonde ele for, pela fé, fazendo discípulos, servindo os mais fracos, servindo os pobres, cuidando dos órfãos, e assim vai, testemunhando para ele no mundo, estamos sendo transformados, né? Porque a gente está andando com ele e a gente está nos alimentando na palavra dele e agindo
em nossas ações, obedecendo a palavra dele e exercendo o nosso espírito, a gente está sendo transformado nisso. Jesus falou assim em João 8:10, quem me segue nunca andará no escuridão, né, mas terá a luz da vida. Então, esse primeiro passo permanecer, né, ficar enraizado, praticar a presença de Cristo, tá? E a próxima parte dessa transformação é contemplar. Eu coloquei essa, permanece, contemple e da transformação. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre contemplar. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, perdão. Primeiro, um pouco de contexto. A referência aqui com a face descoberta, ele está referindo a o momento no Êxodo, quando Moisés ia para a tenda de encontro com Deus, e ele ia lá para conversar com Deus. Depois, na hora de sair, ele tinha que usar um véu. O véu, fala assim, eu acho. É um véu, uma coisa para cobrir o rosto dele, porque o rosto dele brilhava por causa da glória refletido, a reflexão da glória de Deus, porque ele ficou olhando para Deus, conversando com Deus. Quando ele saiu, só a reflexão da glória de Deus na face dele era tão forte, mas tão poderoso, que o povo não aguentava olhar na cara dele. Então ele tinha que usar o véu, porque no pecado do povo de Israel, no pecado deles, eles não conseguiram nem enxergar o rosto de Moisés por causa da glória de Deus. Mas o que o Paulo está falando aqui é que nós, com a face descoberta, por que a nossa face é descoberta? Por que a gente não precisa mais do véu? Por causa de Cristo, né? Porque o Cristo, pelo sacrifício dele, ele tirou o véu. Agora a gente pode, como dizem em Hebreus, a gente pode entrar na frente do trono de Deus, né, de cabeça erguida, e no nosso momento quando nós precisamos de misericórdia, podemos entrar na presença de Deus com a cabeça erguida, diante do trono dele. Por quê? Não porque somos alguma coisa, né? Mas porque Jesus pagou o preço, ele pagou a entrada para a gente, né, no Santo dos Santos. Então é só isso. Então o que ele está falando? Todos nós quem? Todos nós que tem Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Contemplamos, a gente pensa em só pensar. Mas a palavra aqui para contemplar é olhar, é um olhar fixo, que inclui, assim, olhar e pensar e sentir, assim, é tudo numa vez só. A gente olha para a glória de Deus, a gente medita na glória de Deus, a gente pensa, a gente sente, e a gente está fixado, olhando para a glória de Deus. E só esse ato de olhar, né, com todos os nossos sentimentos, os sensos, estamos sendo transformados com glória cada vez maior em qual vem do Senhor. Então a gente está sendo transformados na imagem de Cristo, essa mesma imagem, essa mesma glória que a gente está enxergando. Então é enxergar e meditar, pensar, sentir, né? É uma coisa bem intensa. E assim estamos sendo transformadas.
na imagem de Cristo. Mas como isso funciona? Porque parece que a gente não está fazendo nada, entendeu? Assim, sério? É só olhar, eu vou ser transformada? Sim. Né? Pensa bem, né? Vocês, né, que homens que jogam bola, né? Quando você era criança, você ficou, pensa assim no jogador que é o seu ídolo, né? Você passa bastante tempo olhando nele, assim, do jeito que ele joga, do jeito que ele passa a bola, do jeito que ele conversa, do jeito que ele anda, tal. E o que acontece, assim, quando a gente tem essa pessoa, uma pessoa que a gente passa bastante tempo com essa pessoa olhando, ou pode ser também um parente, o irmão mais velho, né, o pai, e a gente começa a imitar o seu jeito de ser, sem querer, sem pensar, né, sem tentar, mas está acontecendo, a gente está sendo transformadas. Então, como fazemos isso? A gente não tem Jesus fisicamente na nossa frente para enxergar, para olhar, para contemplar sua glória. Então, como podemos contemplar a glória de Deus e ser transformada? Então, tem várias maneiras. E a gente vai conversar sobre isso depois, mas eu vou te dar algumas ideias. A gente contemple a sua glória na palavra. A gente contempla a sua glória na criação. Né? Quando vamos assim passear na floresta, numa montanha, se ficamos acordados à noite no meio no canavial olhando as estrelas, quando saem as estrelas assim, quando não tem luz, né, da cidade para competir, a gente consegue enxergar, olhar as estrelas e contemplar a glória de Deus nas estrelas, igual Davi fazia no campo. A gente contempla a glória dele em louvor, né, assim, em cânticos, em música. Também podemos contemplar a glória dele na igreja, nas pessoas que são dele. É uma outra maneira de contemplar a sua glória. E, como eu falei, o mais que a gente contemplar a glória de Deus, a glória de Cristo, o mais que a gente fica, o mais que sejamos transformados na imagem, nessa mesma glória. Então, deixa eu falar assim, como isso afetou o meu casamento, comigo e com a Patrícia. A gente viu que o mais próximo nós ficamos, cada um de nós, com Cristo, o mais próximo o nosso andar com Cristo, o mais fácil o nosso relacionamento um com o outro. Porque se cada um, a gente está diferente, né? Cada um é diferente. E cada um tem os seus pecados diferentes. Mas na transformação, a gente está, Jesus está tirando essas coisas, tirando a sujeira, vamos dizer assim, do rio, né? Tirando a sujeira da água. E isso está facilitando essa mistura, essa conexão entre as águas, entre essa mistura das partes boas das duas águas, porque a parte do pecado Deus está tirando de cada um. E se você quer acelerar isso, e ainda mais no seu casamento, vocês têm que achar uma maneira de fazer isso juntos. Então, por exemplo, se você não está indo para o culto juntos, comecem no culto juntos. Vocês têm que louvar juntos, vocês têm que se alimentar da palavra juntos. Se vocês não têm um tempo hoje na palavra juntos, vocês têm que priorizar isso. Vocês têm que fazer, não, isso é importante para nós. Precisamos de tempo juntos na palavra. Precisamos de tempo juntos em oração. Precisamos de achar o tempo, fazer o tempo, né, de servir juntos. Não somente
no ministério. Eu sei que vocês têm a missão e muitos de vocês estão servindo junto na missão, né? Mas vocês têm que achar a maneira, cada um tem o seu jeito de permanecer em Cristo, né? O seu jeito de contemplar a glória de Deus, né? Alguns de vocês vão ser mais por lado do louvor, outros mais por lado da palavra, outros mais né, pro lado da criação. Vocês têm que achar a maneira, vocês dois juntos, né? Sai para fazer uma caminhada, tira o seu dia de folga e marca uma hora para ir no parque, andar juntos e só conversar, orar, né? Pensar na criação de Deus, olhar para, né, para o céu, entendeu? Para a natureza que Deus criou, marcar tempo para louvar juntos, tá? O mais que vocês conseguem permanecer em Cristo e contemplar a glória de Deus, mas fazer isso juntos, isso vai facilitar muito, 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 muito a mistura das suas duas águas. Então, agora eu quero que vocês, daqui a pouco eu vou colocar as perguntas, vocês vão apertar o pause e ter um momento de conversar. Depois a gente conversa um pouco também. Obrigado, gente.